Tem gente que critica a Igreja Católica por não ter permitido nunca o livre exame das Sagradas Escrituras. E isso é muito simples, por quê? Porque cada pessoa, interpretando a Sagrada Escritura do seu jeito, faz surgir uma nova seita e uma nova heresia. E não precisa você ir longe para você perceber que na prática isso é verdade. Tanto é que surgiram ao mesmo tempo praticamente 3 seitas: adventistas do sétimo dia, mormons e testemunhas de Jeová. Cada qual dizendo que foi inspirado por Deus, mas cada qual com particularidades bem conflitantes na interpretação das Sagradas Escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque jamais uma profecia foi proferida. Vou começar antes, lá no versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então São Pedro está dizendo que nenhuma profecia da Sagrada Escritura tem interpretação pessoal. Quem deve interpretar é a igreja. A igreja com auxílio do Espírito Santo. É tão bizarro essa questão do livre exame, que quando você pressiona, entra num debate com um irmão cristão de outra denominação, você pergunta: tá, mas como é que você me garante que você está interpretando certo a Sagrada Escritura? Ele diz: porque eu peço o Espírito Santo me conduz. Ok. E aí você pergunta para um outro evangélico que acredita em questões conflitantes, por exemplo, se o batismo é simbólico ou não, se o batismo é apenas um ritual ou se ele infunde realmente o Espírito Santo, se o batismo perdoa ou não pecados, se devemos batizar crianças ou batizar adultos. E cada qual evangélico vai dizer que, inspirado pelo Espírito Santo, entende a Bíblia de uma maneira. É claro que eu creio no Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo inspirou os livros da Sagrada Escritura. Mas não é claro que a Bíblia tem interpretação pessoal. Por isso que a Igreja Católica não permite a interpretação e o livre exame das Sagradas Escrituras. Você pode ler, mas quando a coisa apertar, você tem que buscar o auxílio do magistério da Igreja. O que é o magistério da Igreja? Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica não é uma palavra que contradiga a Bíblia, mas é uma palavra que explica a Sagrada Escritura. E por isso a fé católica é praticamente, claro, com algumas questões rituais, de adaptação, de rito e tudo isso, é praticamente a mesma há 2000 anos. É tão bizarro isso, dizer que a Bíblia tem livre interpretação, que quando você diz que é católico, eles dizem que você está errado. Não é assim que interpreta. Essa é a maior bizarrice da livre interpretação da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. E aí que se mostra que a coisa está errada. Você pergunta para o evangélico: você acredita na livre interpretação da Sagrada Escritura, no livre exame da Sagrada Escritura? Ele vai dizer: sim, eu acredito. Aí você pergunta para ele: ok, e por que você pode examinar livremente e você tem a tua interpretação da Sagrada Escritura e eu, como católico, não posso examinar livremente a Sagrada Escritura? Ou de acordo com a Igreja Católica? Por que você, no seu quarto, pode se formar pastor, abrindo o CNPJ e examinando livremente a Sagrada Escritura, e eu, que pertenço a uma igreja com 1 bilhão de fiéis, não posso ter a interpretação que a Igreja Católica tem? De novo, o cara vai dizer: porque vocês não têm o Espírito Santo, porque vocês são idólatras, porque vocês são hereges, porque o Espírito Santo não fala através de herege. Olha, é uma resposta bem fujona, né? Bem sabonete, porque é uma resposta que você pode dar para qualquer um, inclusive para a pessoa que dá essa resposta. Não devemos, segundo São Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21, não devemos e não podemos interpretar a Sagrada Escritura, as profecias da Sagrada Escritura, de maneira individual. Também Pedro vai dizer nas suas cartas que existem passagens difíceis que os ignorantes deturpam para a sua própria ruína. Ou seja, já na época de São Pedro tinha gente que deturpava. A igreja enfrentou o jansenismo, o gnosticismo, o arianismo. A igreja enfrentou inúmeras heresias. Uma que falava que Jesus era só Deus, outra que falava que Jesus era só homem, e várias outras heresias ao longo desses 2000 anos. Então fica a dica aí. Não é possível crer no livre exame. Por quê? Porque 9.000 seitas diferentes mostram que isso na prática não
dá certo.